Olá pessoal, vamos falar de um tema um pouquinho diferente, né? Não é tão comum ouvirmos falar no envelhecimento da moldura dos olhos. Os supercílios, ele tem um papel fundamental no nosso olhar. Então, a posição do supercílio está diretamente relacionado com uma característica de jovem ou com uma característica de senescência. Então, é muito importante nós olharmos para essa região, para essa área, como uma moldura para os nossos olhos. É muito comum, e com o passar do tempo, os pacientes irem envelhecendo, ganhando excesso de pele na pálpebra superior, mas também sofrendo com uma queda de toda essa região frontal. E nisso leva a uma queda dessa projeção, desse desenho arqueado que são os supercílios. E tem tratamento para isso? A gente consegue melhorar? Doutor, eu consigo posicionar, subir essa cauda, melhorar o desenho que eu perdi com a idade ou que eu perdi por características genéticas, porque a minha família tem uma implantação, uma posição dos supercílios mais baixos? Sim, nós temos tratamentos. E o melhor tratamento indicado é o brow lifting, tanto cirúrgico ou brow lifting por procedimentos minimamente invasivos. Então é muito comum a queixa: doutor, meus olhos estão caídos, estão fechados. Nem sempre é somente por excesso de pele na pálpebra. Muitas das vezes é pelo um desabamento que nós temos dessa musculatura, que vai perdendo a força de contração, né? Essa musculatura da região frontal, e vai levando cada vez mais a uma queda desse supercílios, desse desenho, dessa moldura dos nossos olhos. E também, não só por flacidez, por perda de colágeno, por atrofia muscular que leva essa cauda, mas nós temos também uma alteração óssea. Nós vamos envelhecendo e nós vamos sofrendo um processo de reabsorção óssea com a alteração do formato da órbita, que é essa posição do osso, né, do crânio, que vai se alargando e vai fazendo toda essa região cair, toda essa região perder um desenho. Então, sempre que nós olhamos para um olho, quando eu tenho que pensar numa cirurgia de pálpebra, na blefaroplastia, eu tenho que pensar na posição do meu supercílio. É muito comum aquela paciente: ah, doutor, eu gosto que eleve um pouquinho a cauda com a toxina botulínica. Mas às vezes chega um determinado estágio que nós não conseguimos mais fazer essa elevação com, por exemplo, com uma toxina. E aí nós temos que ser um pouquinho mais invasivos. E quais são as possibilidades para nós tratarmos a nossa moldura, o supercílios, a moldura dos nossos olhos? Uma e mais simples, para os casos mais leves a moderados, é o tratamento com, por exemplo, o fio sutura silhuete, que é um procedimento que nós fazemos a nível de consultório, com um fio absorvível, que entra a segurança do produto, feito de ácido polilático, que é um componente que vai estimular o nosso organismo a produzir colágeno no lugar dele. A partir do momento que ele vai sendo absorvido, ele vai produzindo colágeno e vai mantendo essa região arqueada, dando um desenho com os traços muito mais jovens e principalmente melhorando a moldura do nosso olhar. Já em casos mais dramáticos, que tem uma queda importante de toda a região dos supercílios, toda a região da sobrancelha, com uma perda de desenho importante, que a gente precisa de fazer uma elevação maior, que a gente precisa de gerar uma tração maior, existem os procedimentos cirúrgicos com técnicas variadas. Uma das técnicas mais usadas hoje é o procedimento de brow lift, que é a suspensão dessa área, por videoendoscopia. É um procedimento que a gente faz 3 pontos, 3 janelinhas de 1 centímetro mais ou menos, bem na linha capilar, ou seja, uma posição que a gente coloca uma cicatriz pequena e que não é tão visível, e através de uma videoendoscopia, com uma câmera, a gente entra e com um instrumental a gente trata e faz a suspensão do nosso sobrancelho e aproveita o momento cirúrgico e também trata essa musculatura, as rugas da região frontal. Então, uma das técnicas cirúrgicas é a videoendoscopia para a realização do brow lift. E também existem outras técnicas de forma aberta, que a gente gera mais cicatriz, mas que posiciona na linha capilar e que através de suspensão, através de fios cirúrgicos,
a gente suspende e fixa numa posição que a gente acha esteticamente uma melhor posição para aquela área. Então as possibilidades elas existem desde casos mais leves, com tratamentos minimamente invasivos feitos em consultório, através dos fios absorvidos, dos fios de sustentação, até casos mais graves, mais acentuados, que a gente realmente precisa indicar a cirurgia. Mas sempre devemos pensar nos nossos olhos como a nossa vitrine, porque os nossos olhos são o nosso primeiro contato. Sempre que nós olhamos para um paciente, sempre que nós olhamos para uma pessoa, nós estamos olhando olho a olho. Então, um dos primeiros traços do envelhecimento e uma das primeiras indicações de tratamento de envelhecimento, falando-se em face, é a indicação de tratar essa área dos olhos, seja através de uma blefaroplastia, que é um tema que eu já abordei, seja através de uma blefaroplastia com brow lift ou, dependendo do caso, somente um reposicionamento, um arqueamento dessa região. E um último detalhe que é importante é entendermos a diferença dessa área entre um homem e uma mulher. A posição da sobrancelha no homem ela é mais reta, ela tem um traço mais reto, ela não é tão arqueada que nem uma mulher. Então, nestes pacientes, nós temos que posicionar e realizar essa suspensão de uma maneira que fica mais natural. Não podemos deixar tão arqueada, que senão nós vamos levar um traço feminino para uma face masculina. Já a mulher não, a mulher tem uma característica de uma sobrancelha mais arqueada, mais desenhada, e é o desejo dela quando ela perde esse arqueamento. Então, nestes casos, nós vamos posicionar, seja um fio de sustentação, seja cirurgicamente, de uma forma que a gente deixe essa área mais arqueada, com um desenho mais harmônico e principalmente valorizando o seu olhar. Fica aqui mais uma dica, é um tema que não é tão conhecido, mas que a gente realiza cotidianamente no nosso consultório ou no centro cirúrgico, dependendo da indicação, e que melhora muito o contorno facial e a moldura dos olhos. Tire suas dúvidas com o cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e esclareça se você tem essa queixa, se você ouviu, gostou e você tem essa queixa, esclareça com o seu cirurgião plástico e tire todas as suas dúvidas. Muito obrigado.